Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Lucas Conegundes. Hoje nós estamos no quinto episódio dessa série aí de aventuras usando o sistema de um anel RPG, jogando de maneira solo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like aí para que o vídeo possa alcançar mais pessoas. E também, se você é inscrito aí, você já vai estar acompanhando os próximos episódios, beleza? No último episódio, nós chegamos até o vilarejo de Archet, né? Que é um vilarejo que se encontra dentro do bosque de Shet, né? E os nossos heróis, eles chegaram vindo da parte norte do bosque, né? O vilarejo, ele fica mais ao sul. Eles chegaram, encontraram algumas pessoas nas ruas, as quais não quiseram conversar com os nossos heróis. Eles entraram nas casas, né? Depois os nossos heróis, eles chegaram até essa taverna aqui. Isso aqui representa a taverna do Flecheiro Verde. Lá eles já conseguiram algumas informações importantes, como por exemplo a de que recentemente bandidos comandados por Tugdor invadiram, tentaram uma invasão, né, contra este vilarejo, mas as pessoas daqui elas conseguiram resistir, né? E por fim, um dos homens lá da taverna, né, eles indicaram o caminho para os nossos heróis irem até Fit. Fit é o monteiro do vilarejo, que é uma espécie de líder. E aí, depois que teve esse quarto episódio, eu fiquei pensando como eu poderia conduzir o episódio de hoje, e eu cheguei à conclusão que é uma excelente oportunidade para poder mostrar como que funciona a mecânica de conselho. No livro base do Senhor dos Anéis, o conselho é uma mecânica que simula aquelas fases dos livros e nos filmes onde a companhia ela tem que conversar, ela tem que dialogar com algum líder de algum lugar para obter algum tipo de informação ou para, sei lá, conseguir a ajuda do líder. Então, por exemplo, isso aconteceu no próprio conselho de Elrond, lá em Valfenda, né, em Rivendell, quando eles reuniram a sociedade ali pela primeira vez. Aquilo ali foi um conselho. Gandalf lá com o Théoden lá em Rohan, né? Também nos filmes do Thorin tem a parte que o Thorin também pede ajuda pro líder da Cidade do Lago para eles poderem ir até a Montanha Solitária, né? Atravessar a Cidade do Lago ali. Então são ocasiões que tem uma característica em comum e que esse jogo gerou uma mecânica para ela, que é você tentar conversar com o líder, fazer aí o jogo ele traduz isso em testes que você vai fazer com suas perícias para conseguir o favor daquela pessoa. E a pessoa com quem você está conversando, geralmente ela tem uma resistência. Ela pede algo em troca ou, igual no caso do Théoden lá, ela não quer ceder, né? Por algum motivo. Então, é uma mecânica muito, muito legal. Ela é muito fiel ao que aconteceu realmente na história do Hobbit e do Senhor dos Anéis, e vai ser uma excelente oportunidade para isso agora, porque estamos em uma conversa muito importante aqui com o líder Fit. Como que eu vou tentar aproximar isso no gameplay? Eu vou fazer parte testes, né? Parte roleplay também, simulando uma conversa aí mais plausível, né? Vou tentar meu melhor aí para que a gente possa desenvolver essa cena. E é importante dizer que é o seguinte, eu acho que uma discussão entre mestre e jogadores, para esses casos, funciona, eu acho assim que funciona melhor, né? Não é impossível para o jogador solo, eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa legal aqui, mas eu tenho essa sensação que uma jogada em grupo com certeza é mais interessante, mas vamos fazer assim mesmo, tá?
porque o jogo ele se propõe a isso, ele tem diversas mecânicas e a gente quer utilizar todas elas mesmo que jogando solo. E eu tenho o oráculo também para poder me ajudar quanto a isso. Bom, mas antes de começar, eu só queria pontuar aqui a questão do Strider Mode, tá? O modo solo do Senhor dos Anéis, o Strider Mode, ele não tem nenhuma modificação de mecânica no que diz respeito ao conselho e também não tem nenhuma diretriz para você, apenas algumas dicas. Então ele fala para não ficar só rolando dados, e caso em dúvida de como que no caso a pessoa do conselho ali vai responder, é para usar o Telling Table mesmo, que é a tabela de oráculo, para obter as respostas. E algumas das respostas você pode usar a Lore Table, que é aquela que dá a descrição, dá detalhes, né, do que envolve aquela pergunta ali, para saber o contexto. Então só queria deixar isso claro aqui, caso alguém tenha dúvidas se o Strider Mode fala a respeito de conselho. Não fala muita coisa, mas eu acho que assim vai dar muito certo, porque estamos desenvolvendo uma história já há alguns episódios, então os personagens já sabem o que eles querem. Isso facilita, né, a gente ter a nossa parte, né, desenvolvida. Então resta saber mais como a reação vai ser do líder. Mas felizmente o líder nessa questão aqui tem um pouco falando sobre o background dele, algumas coisas que aconteceram com o Feat. Isso está escrito lá no livro base e a gente pode usar isso. Eu vou tentar fazer com que surja esses assuntos naturalmente, tá? Porque eu já sei antecipadamente alguns detalhes sobre ele, mas eu vou tentar fazer com que isso surja na conversa aí de maneira mais natural. Vamos lá. A estrutura do conselho é essa daqui. A gente define um valor de resistência, a gente faz uma introdução dos personagens, é como você vai abordar o líder. Nessa introdução a gente faz um teste e se a gente for bem sucedido, com algum sucesso, a gente aumenta o tempo que a gente tem para convencer o líder, e depois vem a parte de interação, que é você ter as conversas alternando entre testes de algumas perícias que você pode usar para fazer o roleplay ali. Então, por exemplo, indução, você está querendo convencer as pessoas, a multidão e tal, aí você vai simular isso, você vai interpretar isso. E se você tiver sucesso, a parte oposta ali, no caso a multidão, ela vai estar reagindo conforme. Então isso é bem simples. Então, para ilustrar, vamos supor que o teste é um pedido de resistência 3, pedido razoável. Aí eu faço esse primeiro teste aqui, vamos supor que eu tive um sucesso normal e tive um 6 lá. Aí vai aumentar o tempo de 3 para 4. Então, em 4 tentativas, em 4 rolagens, com algumas dessas perícias aqui, eu tenho que ter 3 sucessos. Então, em 4 tentativas, eu tenho 3 chances para... eu preciso de 3 sucessos, né? 3 sucessos mesmo da perícia. E aí é ok, aí eu sou bem sucedido ali, eu consigo o que eu quero. Para cada 6 que você tira nessas rolagens de interação aqui, já adiciona um sucesso também para aquele limite lá que você precisa alcançar. Vai ficar muito mais claro agora, que a gente já vai para essa parte especificamente. Bom, então uma pessoa ela precisa ser a porta-voz dessa interação, né? E eu vou escolher o Finn, porque o Finn ele já está muito familiarizado ali com toda a região. Então, quando eles entram na cabana, o Finn, ele vê o Feat, ele vê a pessoa, né, que abre as portas para eles. Então, no momento só tem 2 pessoas lá. Essa aqui é a ficha do Finn. E ele, sem perder muito tempo, tomando cuidado para não tomar tempo também do Senhor, ele diz assim: com licença, meu Senhor, estamos aqui porque nós estamos à procura de Tugdor.
o abutre, estamos numa caçada a este verme e nós estamos percorrendo em todo lugar ao redor de Bree à sua procura. E fomos informados que ele estaria aqui nas redondezas do Bosque Chet. Aí ele vira pro Finn e ele responde assim: saudações, senhores. Seu rosto me é muito familiar. Qual o seu nome? E aí eles, se lembram que mal se apresentaram, Perdão, senhor. Desculpe a minha falta de educação. Me chamo Finn e este meu amigo que me acompanha é o Ota. Aí o Fitch responde: pois bem, Finn. Então ele fez uma breve apresentação, já expôs o que ele está procurando, no caso é o Tugdor. E a gente sabe que teve um ataque recente. A gente precisa definir a resistência, que é o principal ponto ali do conselho. Estou entre dois valores, que são pedido razoável, que é 3 sucessos, que é o nível mais simples, e pedido ousado, que são 6 sucessos que a gente vai precisar. No caso do pedido razoável, as pessoas encontradas, no caso a população aqui, elas não têm nenhum pedido a fazer, elas não pedem nada em troca. E com um pedido ousado, é um pedido que mais beneficia a companhia do que o povo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai rolar o Telling Table, e se der sim, com o middling, que é os 50%, se der sim, é aquilo que você está perguntando, Se não, vai ser a outra resistência. Então, se sim, vai ser pedido razoável. Então é o mais difícil. Então a gente precisa alcançar 6 sucessos. Na medida que a gente vai alcançando, eu vou diminuindo esse valor aqui. Tá, então eles querem algo. Eu já tenho em mente alguma coisa que ele possa estar solicitando, Tem 2 coisas na verdade. Um é o fato de que a vila foi atacada, e eles querem algum tipo de ajuda. Então agora é a parte que a gente precisa introduzir ainda, E para essa etapa a gente faz um teste, porque a gente pode aumentar aquele tempo. Então no caso aqui, aqui é a quantidade de sucesso, mas eu vou ter um dado aqui que é a quantidade de tempo, e eu posso aumentar a quantidade de tempo. Aí para isso eu já escolhi o porta-voz, e ele pode fazer um teste de perícia entre fascínio, cortesia e enigma. Eu vou usar cortesia. O Finn, ele é um cara mais educado e mais generoso, e ele vai usar esse jeito dele para poder influenciar e ganhar a aprovação do pessoal. O Fitch, ele responde então, depois que eles se apresentaram: não sei se vocês estão sabendo, Ota e Finn, mas tivemos um ataque recente do próprio Tugdor, que vocês chamam de abutre, e tivemos algumas baixas. Ele fala isso abaixando a cabeça e ficando já com um pesar na voz. Estamos num momento delicado na aldeia, porque estamos reconstruindo muitas coisas. Isso tem nos dado muito trabalho e talvez não possamos te ajudar nesse momento. É um momento muito crítico. Aí o Finn, aproveitando essa oportunidade, ele continua: eu entendo, meu senhor, que um ataque como esse causa muitos danos. Talvez, se o senhor nos ajudasse, poderíamos de alguma forma lhes ajudar também com alguma coisa para a reconstrução dessa aldeia. Então agora a gente vai fazer um teste. São 1d12 mais 3d6. Eu tenho que conseguir o sucesso, que é 12, e cada 6 vai aumentar o tempo. Eu tirei 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente o que eu precisava. E eu tive um sucesso. Então, o tempo é 7. E esse dado amarelo, ele vai contabilizar a quantidade de sucessos. No caso, ainda não temos nenhum. Ao ouvir essa proposta do Finn, o Fitch, ele começa a se reanimar, Dá pra ver
na expressão do rosto dele que ele já começa a achar interessante. Aí ele diz o seguinte: pois bem, pelo bem do nosso povo, eu quero que possamos conversar em público, de modo que não só eu, mas todos aqui da aldeia concordem com o pedido de vocês. Passado um tempo, os dois são colocados ali em meio à multidão, né? Todo mundo se reunia ali na aldeia. Para essa convocação, para esse conselho. Quando eles chegam na aldeia, né, no centro ali, demora um pouco as pessoas se reunirem. Eles veem que de cada cabana um ou outro sai. Não são muitas pessoas, afinal de contas Ashet tem menos de 20 cabanas, né? Sei lá, uma dúzia de pessoas mais ou menos estão ali e estão interessadas em ouvir o pedido deles. Fit, ele se encontra à frente de todo mundo e ele se volta assim, ele dá as costas para os dois heróis, ele se volta pro povo dele e aí ele começa, né? Bom dia, meus irmãos, estamos aqui hoje nos reunindo aqui porque esses dois viajantes, eles têm um pedido a nos fazer. Eles estão procurando por Tugdor. Quando eles mencionam Tugdor, as pessoas uns começam a virar a cara, outros começam a ficar com medo, outros começam a olhar para Tugdor, para Finn e Yota e sentem uma certa desconfiança. Eles já estavam com o pé atrás com os dois, né? Alguns até acham, assim, pela própria expressão, que alguma coisa não cheira bem. Aí, agora, a gente tem uma mecânica interessante aqui. A gente precisa saber que tipo de público que a gente está lidando. E aí tem o público que é relutante, aberto e amigável. Se a gente tiver falando com pessoas relutantes, a gente perde um dado quando for fazer os testes. Então, uma penalidade muito grande. Um público aberto, eles, né, não tem modificador nenhum. Eles estão ali com a atitude padrão deles. E se eles são amigáveis, a gente ganha um dado nas rolagens. Tendo em vista o que eu acabei de dizer, assim, eu vou considerar, na primeira rolagem, até ter o primeiro sucesso, eu vou considerar que eles são relutantes, por tudo isso que eu já mencionei. Com exceção do Fit, né? A partir do momento que eu tiver o primeiro sucesso, aí eu vou considerar que isso já muda, então eles passam a ficar abertos. Se tiver 4 sucessos, aí eu já começo a pensar em se eles mudam para um público mais amigável. E só um ponto aqui, eu não falei o que ganha ou perde com o conselho. O que a gente ganha, é claro, que é a informação que a gente precisa, né? Se a gente perde, tem 2 tipos de perda. Se você não teve o sucesso na introdução, aí pode gerar um desastre. Agora, como a gente teve o sucesso na parte da introdução, se a gente não tiver sucesso aqui agora, aí fica a cargo do narrador, né? Então fica a cargo meu, tipo assim, eu posso conseguir o que eu quero, mas com um preço, né? Então eu tenho que pagar um preço. Então a situação aqui, mesmo que a gente tenha falha, não é tão ruim. A gente está atrás de sucessos aqui. A gente tem indução, discernimento, persuasão e enigma. A indução requer uma multidão de ouvintes, ou pelo menos a atenção completa de um único indivíduo. É uma perícia que pode elevar o espírito da comunidade ameaçada ou do líder abatido. Ok, então vou começar pela indução. O Otar tem 1 ponto só e o Finn tem 2. Então vou começar com o Finn. Ele toma a frente, está se considerando o líder nessa ocasião em Ashet, e ele vê a expressão do povo, tanto abatida quanto desconfiada da presença deles. E aí ele começa a dizer: olha, meu povo, eu conheço vocês, já estive aqui no passado. Aí ele ergue o arco dele, e quando ele ergue o arco, ele consegue mostrar para todo mundo que aquele arco, ele foi manufaturado aqui em Ashet, né? Alguns já começam a ter uma experiência assim mais calma, né? Ele continua: e somos como irmãos, não precisam ter medo de nós. O que nós queremos aqui é encontrar o Tugdor
e dar fim a esse bandido que tem feito mal a tantas pessoas. Para que a gente possa alcançar isso, nós queremos a ajuda de vocês. Sabemos da bravura de vocês, vocês já resistiram ao ataque deles aqui, e eu peço que se unam a nós dois. Logo de cara, o Finn, ele expõe que ele quer pessoas ao lado dele para poder combater o Tugdal. Precisamos rolar então um D12 e um D6. A gente perdeu um D6 por conta da atitude inicial deles. E a gente precisa tirar 12 para esse primeiro teste. Então vamos lá. Começamos muito bem. 11 e 2. 11 é 0. Então tiramos 2. Só que tem a tabela, a bendita tabela do Strider Mode, que ela piora a situação quando a gente faz um teste de perícia, né? Agora a gente vai rolar nessa tabela, vamos ver o que a gente consegue aí. 3 na tabela de Ill Fortune, inimigos inesperados emergem ou são vistos. Caramba, cara. Estamos no meio do conselho e deu ruim já. Quando o Finn, ele ergue o arco dele e as pessoas veem, algumas começam a mudar a expressão já favoravelmente, mas nesse momento eles escutam um alarme tocado por sinos, né? Porque tem uma torre de vigia do pessoal de Archet, conforme a gente leu lá no livro base, e esse sino começa a tocar freneticamente, e aí as pessoas, elas começam a desesperar, a multidão começa a gritar e eles já começam a correr. E no caso, quando eles começam a correr, cada um para suas casas, um para as tavernas e tudo mais, eles se trancam e uma voz ao fundo tá lá gritando: bandidos, bandidos! Então tudo isso ocorre simultaneamente e eles correm, eles vão embora. E aí é quando aparece Então quando eles se aproximam, eles já vão jogando algumas tochas inflamadas. Essas tochas começam a causar incêndio ali, fogo começa a subir nas casas. E aí a gente vai fazer o combate, a gente vai ter um combate, vou deixar isso para o próximo episódio. Eu vou fazer uma pergunta, porque o Fitch, ele não é um cara que tem a postura de se acovardar, afinal de contas ele é líder do povo, né? Mas eu quero ver se ele vai se engajar com pelo menos algum bandido, de forma que a gente tenha um pequeno auxílio. Ele não vai funcionar como nenhum personagem que tenha ficha, nem mecânica, nem nada disso, mas ele vai ficar engajado no combate. E aí a gente passa a ter 3 personagens contra. Então vamos lá, eu vou colocar que é likely, que ele vai ajudar a gente. Se eu tirar 4, tá tudo certo. 6, ok. Então o Fitch, ele corre e já começa a atacar um dos bandidos. E é isso, pessoal. A gente vai continuar no próximo episódio e esperamos que tudo corra bem. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!